especial. Nós somos muito privilegiados. Um Deus que nos chama para um relacionamento com Ele. Nós podemos ter relacionamento com o Deus Criador dos céus e da terra. Quero agradecer a Deus, meus irmãos, por estas vidas que se batizaram. E eu quero começar essa palavra já fazendo um desafio aqui para aqueles que já entregaram suas vidas a Cristo, mas ainda não se batizaram. Talvez seja esse o momento. Eu gostaria que você viesse para a minha sala de preparação para o batismo. O Enzo, por exemplo, eu acho que é um dos mais antigos dessa turma aqui, não, Enzo? E o Enzo morando fora, lá em Itajubá, mas ele vinha aos finais de semana e passou uma temporada aí na minha sala, preparação para o batismo. Nesse relacionamento com a Bíblia, com a Palavra de Deus, no estudo, no crescimento. E talvez seja exatamente isso que Deus está desejando de você, que ainda não se batizou. Se você ainda não fez isso, você é o meu convidado especial nessa noite. Domingo que vem já, na minha sala de preparação para o batismo. Aliás, a Escola Bíblica Dominical é um momento muito especial para a igreja. Então eu gostaria que você, este ano de 2026, voltasse à Escola Bíblica Dominical. Quero pedir que os irmãos abram a Bíblia em 1ª Epístola de João, capítulo 1. E o verso também 1, logo no início. 1ª Epístola de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Voltando aqui a falar dos daqueles que se batizaram, eu estava falando com alguém na saída hoje de manhã, que o batismo de hoje é um motivo de muita alegria, porque a gente vê os filhos dos crentes aqui. Olha, nós vemos aqui o Enzo, que é filho da Cida e do Estevão, são nossos meninos. Nós temos aqui o Cauã e o Nicolas, da Sâmara e do Patrick. Nós temos a Jennifer, do Valmir, da Luana, e já trouxe aí o namorado, futuro noivo, futuro marido, né? Olha, já botei a corda no pescoço dele aqui, ó. Não, porque eu aprendi que crente namora para casar, né? Ou não? Mudou? Mas não leva a mal. E a Jaqueline foi uma bênção que Deus trouxe aqui para a Igreja Batista Central. Ela é da Congregação Cristã do Brasil, mas ela veio para cá através da Mara fez o batismo dela agora. E uma bênção muito grande a gente poder ver isso ali. Faltou alguém que eu... A Daiane do Zezé, da Patrícia. Então, olha só que bênção. Então, os filhos dos crentes. Então, se você é filho dos crentes aí, dos nossos filhos, você já conhece a palavra, já conhece a verdade, às vezes está na dúvida, mas você já tem Jesus no coração, é um momento especial de você tomar aquela decisão mais séria de se batizar e se tornar membro do corpo de Cristo na terra. Então esse batismo foi um batismo muito alegre, muito feliz. Diz assim a palavra do Senhor nesse texto que eu acabei de mencionar, meus irmãos, 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Sentite a palavra do Senhor, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto, com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai
e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Meus irmãos, a Bíblia chama todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, se entregaram a Deus e entregaram suas vidas a Jesus, e tem Jesus como Senhor e o Salvador da sua vida. A Bíblia chama de nascido de novo, ou nascido de Deus. João gosta muito dessa expressão. No Evangelho, João chama isso de novo nascimento. E aqui na epístola, João repete várias vezes a frase nascido de Deus. Os nascidos de Deus. Nascido de Deus. Quem são os nascidos de Deus? Aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aqueles que fizeram aquela linda oração, a oração mais necessária, urgente e inteligente, que é a oração de se entregar a Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia chama de nascido de novo. Por exemplo, eu disse aqui no início, para quem não chegou, vou repetir. Eu entreguei minha vida a Jesus em 1993. Me lembro muito dessa entrega. Eu falei que a partir daquele momento a minha vida pertencia a Jesus. Queria andar com Jesus, queria agora viver uma vida para Ele. Então convido Jesus para ser o Senhor da minha vida. Eu entrego a minha vida ao Senhor. A Bíblia chama de nascido de Deus ou nascido de novo. Uma pessoa que se entrega pouco tempo atrás é chamada de novo convertido. Mas tanto o novo convertido quanto eu, que tenho 33 anos, vai fazer agora em fevereiro, nós somos nascidos de Deus. Então o mais novo na fé aqui, que eu não sei quem é, pode ser que você tenha aceitado Jesus esse ano ainda. Mas digamos que tem alguém aqui que aceitou Jesus na cantata que nós tivemos, ou em casa, alguém pregando. Você é um nascido de Deus e você é um novo na fé, um novo convertido. E eu sou um nascido de Deus, mas um velho na fé, um antigo na fé. Mas então, eu queria falar, a gente tem pouco tempo, mas eu queria falar nesta noite sobre como vive uma pessoa que é nascida de Deus. E essa palavra, ela serve para o novo na fé, e serve para mim, serve para todos nós. Haja vista que há muitas pessoas que, mesmo velho, com 33 anos de convertido, de nascido de Deus, pode estar negligenciando como caminha com Deus. E talvez por dois fatores, talvez não, com certeza há dois motivos porque às vezes a gente não está caminhando como Deus deseja. Um pode ser um motivo interno, que é a presença do pecado ainda na gente. Nós somos seres humanos, então o pecado ainda se faz presente na nossa natureza humana aqui na terra e pecaminosa. Por isso que muitas vezes a gente se esquece de como Deus deseja que a gente ande. E um segundo fator pode ser o externo, o diabo e o mundo, que ilude e às vezes a gente deixa por algum momento ou negligenciando a maneira como Deus deseja que nós, como somos nascidos de Deus, devemos viver, devemos caminhar na presença do nosso Deus. Quero só fazer um contexto aqui em um minuto. João, o apóstolo João, ele escreveu essa epístola para combater um grupo, uma seita herética, que surgiu de dentro da igreja chamada de gnósticos. E havia vários grupos gnósticos já presentes na igreja primitiva. E a matriz deles se chamava docentismo. Os docentistas, o docentismo, essa palavra grega, ela significa parecer. E eles, que era a matriz, a principal grupo herético que estava dentro da igreja, eles diziam que Jesus
ele não era um ser humano. Que a presença de Jesus era como um fantasma. Inclusive usaram o nome até de fantasmagórica. A presença de Jesus era uma presença fantasmagórica, de fantasma mesmo. Então Jesus, ele não era real humanamente falando. Eles negligenciaram ou negaram a natureza humana de Jesus. E aí João, ele abre a epístola dizendo: nós vimos, nós convivemos, as nossas mãos apalparam, nós caminhamos com Jesus. E ele fala isso várias vezes em 4 versos. Aquele que as nossas mãos apalparam, nós pegamos, nós convivemos, nós vimos Jesus. Jesus é real, Jesus é vivo. Nós estivemos com Ele, nós caminhamos com Ele, nós comemos com Ele. Nós estivemos na presença dEle. Jesus é real. Não é um fantasma, isso é uma mentira que está surgindo. E aí João, ele vai em combate ao docentismo, dizendo enfaticamente que Jesus tinha um corpo humano, era a presença humana. Ele nasceu como homem, veio a este mundo, viveu aqui como ser humano, como nós somos seres humanos, e Jesus veio como ser humano também. Jesus não é um fantasma, Jesus é real. E aí João fala, que nós temos visto, ouvimos, anunciamos, para que vocês também tenham comunhão com Ele, a mesma comunhão com Ele. A nossa comunhão é com o Pai, com Jesus. Meus queridos, que maravilha a gente poder se relacionar com o Deus Todo-Poderoso. E hoje nós podemos se relacionar com Jesus, que deixou o Espírito Santo, e nós nos relacionamos com Ele de uma maneira até, digamos assim, superior à física. Os olhos físicos, os sentidos físicos, eles são muito temporários, passageiros. Nós nos relacionamos no Espírito, pela fé. Então não tem coisa maior. A verdade, Jesus falou, olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Porque a gente pode até ver alguma coisa, mas aquilo não descer no coração. A gente, fisicamente, humanamente, a gente pode esquecer do que a gente viu, do que a gente tocou, mas na alma, no espírito, na convivência, na intimidade diária, a gente pode se relacionar com esse Jesus, agora na pessoa do Espírito Santo. A gente pode caminhar com Ele na presença dEle mesmo, na pessoa do Espírito, que é aquele que Jesus falou, eu vos envio o Consolador, o outro Consolador igual a Ele, para que esteja conosco. Mas como vive uma pessoa que se entregou a Jesus? A primeira maneira, e João ele vai provar isso em toda a epístola, eu só vou citar, meus irmãos, aqui é um assunto para meses, mas eu quero falar, porque João vai provar como um novo convertido ele deve andar, ou um novo nascido de novo deve andar. Uma pessoa que tem Jesus, João diz, a prova de que uma pessoa caminha com Jesus é aquela que anda na luz. É a primeira. Verso 5 ao 10, do 5 ao 10, 5 ao 10, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso
e a sua palavra não está em nós. Aqui, luz significa verdade, pureza, comunhão com Deus, santidade. E trevas significa o oposto, que é pecados. Então, aquele que é nascido de Deus, aquele que já se entregou a Jesus, ele anda na luz, ele anda na verdade, ele tem comunhão com Deus e ele não vive mais uma vida nas trevas. Essa é a prova de que uma pessoa tem Jesus, que agora ele está na luz, ele caminha na luz. Então, essa é a primeira prova. Quem está na luz, verso 9, vive uma vida de confissão a Deus e de arrependimento. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A prova de que uma pessoa nascida de Deus é aquela que se rende diariamente em confissão ao Senhor. Ela não deseja mais viver uma vida presa no pecado. Então, como é que um nascido de Deus vive? Se rendendo constantemente ao Senhor, confessando os pecados, porque disse aqui João nessa passagem que nós, infelizmente, ainda vivemos na presença do pecado em nós, a nossa fraqueza humana. O pecado ainda se faz presente. Mas o nascido de Deus, uma pessoa que tem Jesus, ele está o tempo todo lutando e confessando, pedindo: Senhor, tem misericórdia. Senhor, eu sou fraco. É assim que eu vivo há 33 anos e aqui nós temos irmãos que têm 50, 60. A irmã Geralda tem muitos anos de convertida, desde muito novinha. É assim que a irmã Geralda vive, porque ela é nascida de Deus. É assim que a irmã Dorinha, é assim que as irmãs mais antigas na fé vivem, e é assim que a gente vai viver a vida toda. É confessando ao Senhor, é andando na luz e não nas trevas. Quando as trevas avançam do pecado e tentam nos sufocar, o nascido de novo vai viver uma vida de rendição. Ele quer luz. Ele quer sempre a luz de Cristo no coração. Ele não se acostuma mais com a vida no pecado. Ele não para por muito tempo no pecado. Ele fica incomodado. Não é o habitat mais do nascido de Deus, uma vida presa nos pecados. Segunda maneira de como o nascido de Deus vive, capítulo 2, verso 3 ao 6. O nascido de novo, o nascido de Deus, ele vive guardando os mandamentos. 3 ao 6. Ora, sabemos que temos conhecido, que o temos conhecido, por isso, se guardarmos os seus mandamentos. Outra grande prova é aquele que vive guardando os mandamentos do Senhor. Verso 4, aquele que diz: eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Guardar os mandamentos é uma das provas para João de que uma pessoa agora está caminhando com Jesus, está vivendo com Jesus. Os gnósticos, os docentistas, eles não guardavam os mandamentos. Eles tinham muito conhecimento. A vida deles era procurar informações se acumularem de muita informação. Mas eles não tinham aquilo que é essencial, que é o guardar e vivê-lo. O nascido de novo, ele não simplesmente tem conhecimento que é necessário. Essas duas coisas precisam estar juntas. Quanto mais conhecimento, melhor. Quanto mais informação, melhor. Mas informação por informação, a gente precisa saber distinguir o que é informação do que é sabedoria.
Sabedoria é a gente tornar a informação que a gente tem em prática na vida da gente. E era o que eles não faziam, eles se acumulavam de conhecimento, mas eles não colocavam em prática. O nascido de Deus, ele aprende para ele andar conforme Cristo. Aquele que é nascido de Deus deve andar como ele andou. Então o prazer de uma pessoa que andou, que se entregou a Jesus, que é nascido de Deus, é colocar em prática aquilo que ele sabe, guardando aonde? No coração, vivendo. O salvo, ele tem um conhecimento para eles andar conforme Cristo. Essa é a vontade de Deus para todos nós. É que a gente guarde a palavra no coração para andarmos conforme o Senhor. Essa grande prova, meus irmãos, de um novo convertido é a prova doutrinária. A primeira que eu falei era uma prova moral, é andar em santidade. A segunda é o conhecimento segundo Deus, ou seja, é a visão correta de Jesus, é a doutrina correta de Cristo. Quem não tem uma doutrina correta de Cristo, ele vai ver embaçado, ele vai crescer de uma forma torta, e ele não vai andar conforme Jesus andou. Mas guardar a palavra do Senhor é uma prova do novo convertido, primeiramente, de que ele está obedecendo a Deus. Guardar a palavra é uma prova de obediência à palavra, a própria palavra e o próprio Deus. É uma prova de amor a Deus. Quem guarda no coração, diz a Bíblia, que está provando que ama de fato a Deus. É a certeza, meus irmãos, de que uma pessoa está levando Deus a sério. E só leva Deus a sério quando a pessoa toma a palavra de Deus como coisa muito séria e a mais séria na sua vida. Aqui nós vemos no Evangelho, na Epístola de João, duas certezas que o nascido de Deus precisa ter. Uma certeza da salvação que é subjetiva e a outra é objetiva. A prova subjetiva é o testemunho do próprio Espírito Santo no coração do crente. João diz que o Espírito Santo testemunha no nosso coração de que nós somos de Deus. Mas uma prova objetiva, ou seja, externa, que é visível, é aquele que guarda a palavra. Como é que uma pessoa é vista como nascida de Deus? De uma forma objetiva, é aquele que vive segundo a palavra de Deus. É aquilo que torna ele parecido no mundo aqui como uma pessoa de Deus. Se uma pessoa não tem a palavra de Deus no coração, ela nunca vai externar a sua caminhada com Deus. E hoje, meus irmãos, nós vivemos uma falência nessa questão da palavra de Deus no coração dos crentes. Parece que as pessoas estão deixando o conhecimento de Deus para lá. Então nós precisamos, como nascido de Deus, guardarmos os mandamentos, vivermos, porque isso é uma mostra de vida transformada. Por isso que é uma prova objetiva, é uma prova que o mundo vê. É a prova de que a palavra de Deus está transformando a nossa vida, e não há meio de sermos transformados senão pela palavra. A palavra de Deus é quem transforma, torna o crente mais parecido com Deus, moralmente santificado. Então é pela palavra, é a revelação da palavra de Deus, é essa relação de amor. No capítulo 5, versículo 3, vamos ler. 1 João 5,3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os Alô.
Alô, alô. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Meus irmãos, essa prova de que uma pessoa é nascida de Deus, guardando os mandamentos, é uma prova de fato no amor de Deus no nosso coração, de uma forma voluntariosa, prazerosa e não pesada. Não uma obrigação, como nós cantamos, uma religiosidade, mas uma prova de um relacionamento saudável e puro com o nosso Deus. Terceiro lugar, como nascido de novo, nascido de Deus, ele vive. Ele não vive na prática contínua do pecado. Capítulo 3, verso 5, verso 6, verso 8 e verso 9. 3, 5, 6, 8 e 9. Sabeis, pois, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecados. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu, nem o conheceu. 8 e 9. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus. Isso aqui tem tudo a ver com o primeiro. Uma pessoa que é nascida de Deus, uma pessoa que se converteu a Jesus, é incoerente ele viver a mesma vida pecaminosa. E os gnósticos, dos cientistas, eles eram liberais quanto ao pecado, como muitos hoje, que estão dentro de igrejas, se dizem igrejas bíblicas e cristãs, mas vivem uma vida liberal quanto ao pecado. Hoje eu disse lá na sala de novo convertido que eu não mudei nesses 33 anos, e eu continuo dizendo que pecado é pecado. Que pecado tem nome, que o crente ele não pode se acostumar a viver uma vida de um pecadinho. E o pecadinho ele anda de mãos dadas, ele não fica isolado. Ele só quer uma brecha para que ele se aloje, e ali ele fique tornando o crente fraco, fracassado. Mas um nascido de Deus, ele vive uma vida lutando o tempo todo para que ele não se acostume numa vida pecaminosa. Ele luta com todas as suas forças para que ele seja liberto de qual seja o pecado. Se um vício voltou ao coração de uma pessoa convertida, ele não pode ser como aqueles que dizem assim: não tem problema, só um pouquinho não tem problema, só o final de semana não tem problema. Isso aí, ele está dando justificativa, está racionalizando um pecado. Eu aprendi que pecado a gente não racionaliza. Pecado, ele precisa ser eliminado do coração de um novo na fé. Tudo que a Bíblia diga que é pecado, tudo que o Espírito Santo diga que é pecado, é pecado. E pecado não pode habitar, a gente não pode se estacionar numa vida pecaminosa. É assim que um novo na fé vive. É assim que a gente vive a vida toda. Em quarto lugar, o nascido de novo é aquele que ama. Capítulo 4, versículo 7. 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Veja que todas as passagens que eu li, João está falando: aquele que é nascido de Deus faz isso, aquele que é nascido de Deus faz assim.
Então, o nascido de Deus é aquele que ama. Sabe por quê o nascido de Deus ama? Ele ama porque essa é a natureza de Deus. Deus é amor, diz a Bíblia. Os filhos de Deus, aqueles que nasceram de Deus, eles precisam ter a natureza de Deus, que é a natureza do amor do Pai. No verso 8 diz assim, aquele que 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não tem como uma pessoa que nascer de Deus ser uma pessoa que não ama. Qual é o amor? Não é um amor verbal. 3,18 diz assim, olha, ou 4,18, aliás. O amor, não existe medo, aquele que antes o perfeito amor lança fora do medo. O medo produz tormento, logo aquele que ama não é aperfeiçoado. Não é essa passagem não. 3,18 fala que não amemos de palavra. Na verdade é esse texto que eu queria. Não amemos de palavra, 3,18 mesmo. Nem de língua, mas de fato e de verdade. É um amor prático. Não é um amor que a gente fica externando com palavras, mas não tem prática, ação, atitude de amor. O amor cristão é um amor sacrificial e prático. A gente demonstra no nosso viver que a gente ama o nosso irmão. Então, meus queridos, 4 maneiras que João mostra como um nascido de Deus vive. Mas a 5ª e última, o nascido de Deus é aquele que vence o mundo. Capítulo 5, verso 4 e verso 5. Diz assim, 5, 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Todos nós que nascemos de Deus, nós vencemos o quê? Vencemos o mundo ou vencemos no mundo? A Bíblia não fala que a gente vence no mundo. A Bíblia fala que a gente vence o mundo, que é muito maior. Você vencer algo do que vencer nele. Há muitos crentes hoje, há muitas igrejas e teologias que param por aqui e acham que o crente vai vencer neste mundo. Eu fico pensando nos apóstolos que morreram, foram assassinados. Aparentemente eles não venceram neste mundo, mas eles venceram o mundo pela fé. Assim como Jesus venceu o mundo, ainda que como Jó, parece que o mundo conspira contra a gente, mas a Bíblia nos faz uma promessa que aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a fé em Jesus. Essa fé, ela confere, meus irmãos, a certeza da vida eterna. Verso 11 e 12 desse capítulo 5, diz assim, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna, e aquele que não tem o Filho não tem a vida. Então a vitória que vence o mundo, primeiramente, meus irmãos, é essa vitória pela fé de que uma pessoa já está salva, mesmo aqui na terra. Aqui na terra ela já está desfrutando da certeza da vida eterna. E a outra é a vitória diária, vivenciada, se apropriada através da oração. Meus queridos, não tem coisa melhor do que a oração. Não existe nada mais eficaz do que uma vida de oração. É você parar para você falar com Deus como resultado de uma vida na presença dEle. E salvo. Versos 14 e 15 deste capítulo também, diz assim, então a primeira confiança e certeza é a da vida eterna, e a outra é de um relacionamento através da oração, que diz assim no 14, e esta é a confiança, a certeza que temos para com Ele, é que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos o pedido que lhe fomos feito. Olha a vitória do crente neste mundo.
Um dos piores desastres na vida do ser humano é ele não saber quem ele é. É ele ter o vazio na alma o tempo todo. Mas o crente não. O crente ele tem um relacionamento de oração com Deus, e ele é preenchido o tempo todo, conversando com Deus o tempo todo, sendo nutrido por Deus o tempo todo, vencendo os momentos mais difíceis. Como é prazeroso e precioso a gente ver crente nos momentos mais difíceis, ele encontrando paz onde não existe aqui na terra, ele encontrando força onde não há na medicina, onde não há em dinheiros, em prazeres, mas ele encontrando força celestial num relacionamento de oração, buscando Deus, ou seja, vencendo o mundo, vencendo dia após dia, passando pelos momentos mais difíceis, mas ele está ali falando com o Senhor. Deus, o Senhor está comigo, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor caminha comigo, eu creio em Ti. Eu estou passando pelos momentos mais difíceis da minha vida, mas Senhor, Tu estás comigo, Tu não me abandona. E o Senhor se manifestando, se revelando, falando ao seu coração. Essa é a vitória, certeza da vida eterna, e a certeza de que a gente caminha o tempo todo com o Senhor através da nossa oração. A oração chega onde, meus irmãos, nós ainda não chegamos totalmente que é no céu, mas a nossa oração nos faz andar no céu. A nossa oração nos entroniza no céu, nos coloca no céu, nos faz habitar nas regiões celestiais através da oração. Tem coisa maior do que isso? O que pode nos vencer aqui na terra? Nada pode nos vencer. O mundo não pode nos vencer. Nós vencemos o mundo pela fé, diz a Bíblia, a fé verdadeira em Cristo Jesus, o Senhor. Por isso, meus irmãos, que o escritor aos Hebreus fala para nós olharmos firmemente para Jesus, porque no momento, meus irmãos, da nossa vida que a gente tira os olhos e não olha firmemente para Jesus, o mundo nos sucumbe. Eu vi um postzinho aí nesses dias, eu me lembrei agora. Ele dizia, talvez não me lembre das palavras, mas ele dizia assim: se você olhar para o mundo, você fica, deixa eu ver qual foi a palavra assim, você se perde, você fica meio perturbado. Se você olhar para o mundo, você se perturba. Se você olhar para você mesmo, você fica ansioso. Mas se você olhar para Cristo, você encontra consolo. E essa é a verdade. Olhar para Jesus firmemente, olhar para Cristo, essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé no Senhor Jesus Cristo. É assim que nós vivemos a vida toda, nunca podemos parar de viver. Amém? Vamos participar da ceia. Eu quero fazer uma oração. E a minha oração, eu queria falar uma coisa aqui. Você deseja entregar o coração a Jesus? Você pode me perguntar: pastor, como deve ser feita a minha oração para eu entregar meu coração a Jesus? Eu vou dar um exemplo, mas você faz isso com o seu coração, você e Deus. Mas um exemplo é assim: Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu sei que o Senhor veio a este mundo, morreu aqui, e é o Senhor quem dá vida eterna. Eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu dou a minha vida a Ti, eu me rendo a Ti. Jesus conversando com Nicodemos, quem falou isso foi João. Chegou para um Nicodemos que era um religioso, um homem que era uma autoridade em Israel, fazia parte da Suprema Corte de Israel, o Sinédrio. E Nicodemos, mesmo sendo um homem muito conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento, Jesus falou para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 3.
Se você não nascer de novo, você não pode entrar no céu. Uma pessoa só pode entrar no céu quando ela faz essa oração de entregar o coração a Jesus. Você que ainda não entregou o coração a Jesus, entregue a Jesus o seu coração e você vai desfrutar da vida eterna com Ele. Vamos orar? Pai querido, neste momento, eu creio que o Teu poder é grande para salvar. O Senhor nos salvou, nós que aqui estamos, e o Senhor pode salvar estas vidas que hoje podem não estar aqui, mas que ainda não fizeram essa escolha, essa entrega e aceitar a Ti como Senhor e Salvador. Mas eu creio que neste momento o Senhor está tocando no coração, está chamando, o Senhor está batendo a porta de cada coração para se tornar uma filha do Senhor, um filho do Senhor a partir deste momento. Pai querido, que o Teu nome seja glorificado nesta vida, em nome de Jesus. Amém. Você que entregou de fato, de verdade, o seu coração ao Senhor, procure qualquer crente, qualquer um de nós. Procure a nós aqui e fala: olha, hoje eu vou começar a minha caminhada com Jesus. Hoje eu me entreguei a Jesus. Amém?